Pacheco novamente surpreende e dá resposta à altura a ministros do STF. Antes de prosseguir, peço gentilmente que dedique um momento para deixar seu like, inscrever-se em nosso canal e ativar o sininho para receber nossas atualizações. Seu comentário é fundamental, pois contribui para que mais patriotas tenham acesso a essas informações relevantes. Agradeço antecipadamente pelo seu engajamento. Até parece que esse não é o velho Pacheco. O que terá acontecido? O fato é que o senador Rodrigo Pacheco parece que finalmente resolveu adotar uma postura firme e constitucional. Se impôs e respondeu com coragem às ameaças de ministros do Supremo Tribunal Federal. Veja o vídeo e, logo na sequência, confira o vídeo com o grande jornalista Augusto Nunes, que rasga o verbo e traz à tona absurdo cometido pelo Supremo, que jamais vai ser esquecido pelo povo brasileiro. Presidente, o que o senhor achou da fala do ministro Barroso e do ministro Gilmar, e assim também como o ministro Alexandre, hoje na sessão do Supremo? Bom, primeiramente, boa noite a todos da imprensa, a todos os jornalistas, a todos que nos assistem. Nós tomamos uma decisão no Senado Federal na data de ontem, dentro da nossa atribuição constitucional de legislar com bases de critérios, com bases de anseio social, com bases principiológicas, buscando fazer uma mudança na Constituição Federal que busque garantir algo muito simples e muito básico. Eu não quero permitir nenhum tipo de polêmica em torno de um tema que tem uma clareza técnica muito grande. E eu invoco, inclusive, a leitura dessa emenda constitucional, decidida ontem por ampla maioria do Senado Federal, para poder esclarecer que o que nós fizemos ontem no Senado foi garantir que uma lei concebida pelos representantes do povo, nas duas casas do Poder Legislativo, Câmara dos Deputados e Senado Federal, após passar por comissões, por amplo debate, ouvindo-se a sociedade, abordagem de plenário e aprovação de plenário, sancionada por um presidente da República, que esta lei só possa ser declarada inconstitucional pelo colegiado do Supremo Tribunal Federal. Não há absolutamente nada de diferente disso. É algo, inclusive, que na Constituição se tem como princípio desde 1934, que é a reserva de plenário. Eu quero aqui também invocar o artigo 97 da Constituição Federal, que diz que somente os votos da maioria absoluta de um tribunal pode declarar inconstitucional uma lei ou um ato normativo do poder público. Isso é da Constituição Federal. E nós não podemos admitir que a individualidade de um ministro do Supremo Tribunal Federal declare inconstitucional uma lei sem a colegialidade do Supremo Tribunal Federal. Portanto, eu não admito que se queira politizar e gerar um problema institucional em torno de um tema que foi debatido com a maior clareza possível, que não constitui nenhum tipo de enfrentamento, nenhum tipo de retaliação, e nós jamais nos permitiríamos a fazer isso, porque é algo puramente técnico de aprimoramento da justiça do nosso país, que vai ao encontro de um princípio constitucional que deveria ser aplicado no Brasil e que não é, que é esse princípio que somente a maioria absoluta de um tribunal é que pode declarar a inconstitucionalidade de uma lei. Então é essa a razão de ser dessa emenda à Constituição. E eu quero aqui de novo dizer que o discurso político no Brasil, infelizmente, está muito pobre, muito vazio de argumentos para poder se deixar levar a uma discussão desse nível entre direita e esquerda, entre um presidente e ex-presidente, de um tema dessa natureza, que, repito, é um aprimoramento absolutamente saudável. Eu, mais uma vez, quero aqui provocar todos para a leitura e a compreensão desse Instituto, antes que haja qualquer tipo de exploração de cunho político em torno desse tema. Então, nós estamos conscientes do que fizemos ontem no Senado. O Senado fará no próximo ano 200 anos de história, e esses 200 anos de história de muitas contribuições para o país. Recentemente, o Senado se mostrou uma casa muito importante para a consolidação da democracia do nosso país. Eu quero dizer aqui que ninguém e nenhuma instituição tem um monopólio da defesa da democracia no Brasil, porque aqui desse púlpito do plenário do Senado Federal, eu como presidente, defendi o Supremo Tribunal Federal, defendi a Justiça Eleitoral, defendi as urnas eletrônicas, defendi os ministros do Supremo Tribunal Federal, defendi a democracia do nosso país.
repelir em todos os momentos as arguições antidemocráticas, inclusive a que consubstanciou o 8 de janeiro com os ataques que nós sofremos. Estivemos unidos nesse propósito, mas isso não significa que as instituições sejam imutáveis ou sejam intocáveis em razão de suas atribuições. Nós estamos aqui promovendo uma busca de equilíbrio entre os poderes, repito, para que uma lei votada no Congresso Nacional, que é formada por representantes do povo brasileiro, não seja desconstituída por ato unilateral de uma pessoa que, por mais importância que tenha, como o ministro do Supremo Tribunal Federal, não se sobrepõe ao Congresso Nacional, não se sobrepõe ao presidente da República e não se sobrepõe ao colegiado da sua própria casa. Eu reconheço que a inconstitucionalidade é a atribuição do Supremo Tribunal Federal, que é a casa guardiã da Constituição Federal, mas isso se dá por um critério que já existe há muito tempo e que deveria ser respeitado e que é ratificado nessa emenda constitucional, que é o critério da maioria absoluta de seus membros, o que privilegia a colegialidade do Supremo Tribunal Federal. Eu não me permito debater e polemizar nada dessas declarações de ministros do Supremo Tribunal Federal, porque eu considero que o Supremo não é palco e arena política. É uma casa que deve ser respeitada pelo povo brasileiro, eu sempre propugnei por isso, que se respeite o Supremo Tribunal Federal, que dá a palavra final sobre conflitos sociais, sobre conflitos jurídicos que são levados a ele para poder decidir. Então, é uma casa que deve julgar, que deve aplicar a justiça, que deve aplicar a Constituição e que todos os brasileiros devem confiar. Então, não me permito fazer um debate político, tampouco receber agressões que gratuitamente eu recebi por membros do Supremo Tribunal Federal em razão de um papel constitucional que eu cumpri de buscar aprimorar a justiça do nosso país através dessa emenda à Constituição. E quero dizer que nós continuaremos cientes da nossa responsabilidade constitucional, porque nós representamos mais de 200 milhões de brasileiros, nós somos votados, eu tive mais de 3 milhões de votos no meu estado de Minas Gerais, outros senadores foram votados para representar o povo brasileiro. Nós vamos continuar a buscar fazer o bem para esse país, de defender a democracia, de defender as pessoas que precisam nesse país de uma política que seja uma política madura, respeitosa. Eu jamais vou me permitir estabelecer e inaugurar qualquer tipo de crise institucional, mas devo aqui afirmar e reafirmar o nosso compromisso do Senado Federal com uma política de qualidade, com respeito à Constituição Federal, com respeito à sociedade e na compreensão de que as instituições estão suscetíveis a aprimoramentos para melhorar a sua atividade, e é isso que significa essa emenda constitucional que foi votada ontem no Senado Federal. Então, fica apenas esse registro, renovando os meus respeitos ao Supremo Tribunal Federal e aos seus membros. Eu tenho certeza da coragem cívica e do papel importante do Supremo Tribunal Federal em relação ao Brasil, mas devo afirmar que o Senado tem a mesma coragem cívica e o mesmo compromisso com o Brasil. Muito obrigado. Presidente, o senhor falou... Eles estão apenas exigindo que cessem as decisões monocráticas absurdas. É só isso. Não é uma revolução do Não Supremo. é uma revolução. Eles se consideram traídos, né, injuriados. Olha só que ponto chegou esse poder que, olha, que tem um histórico que eu não gostaria de ter. Eu estou fazendo, não é nenhum comercial, não. Eu resolvi fazer esse curso de República, sobre a República, para tratar de coisas assim, para mostrar como é que foi o Supremo, por exemplo, na República. Eles têm uma história, eu tenho um passado, todos temos, então isso aí não é uma coisa que você... No Brasil até o passado é imprevisível, como disse o Pedro Balão. Agora é o seguinte, o que você fez está ali, na tua biografia. E eles falam do Supremo como se fosse essa escola de coragem e honradez e tal. O Supremo foi quem chancelou, mas de maneira covarde, a deportação da Olga Benário Prestes para um campo de concentração nazista. Ela era mulher do Prestes. No Estado Novo, ele estava ali brincando de juiz e eles chancelaram. Foi assinado pelo presidente do Supremo. Isso aí não consta mais na folha corrida. Então, o Supremo, ele frequentemente desempenhou um papel de poltrão. Quando veio o AI-5, todas as decisões foram transferidas para tribunais militares e ninguém pediu demissão.
ficaram ali quietinhos, aumentavam, nesses tempos aí de governo autoritário, eles aumentavam, diminuíam o número de ministros e nada. É legal você ser valente depois que os aliados já invadiram a Europa e chegaram a Paris. Aí você vai para a praia lá, vai para a Normandia com a carabina e diz que você ajudou a libertar, né, para a França. Esses são os caras que, quando estão no poder ali, veem que a vontade popular, o desejo popular da maioria está cerceado, a maioria está travada pelo medo imposto por eles, aí eles ficam valentes. Eu quero ver a valentia na hora do perigo. Eu quero ver o valente, como sempre foi, alguém como o Sobral Pinto, que, aliás, recusou o convite para ser ministro do Supremo feito pelo Juscelino, repitamos aqui, porque ele não queria ele não queria parecer o beneficiário de um apoio que ele dera ao Juscelino quando foi contestada a vitória dele. O Carlos Lacerda decidiu que precisava da maioria absoluta, depois da vitória. Juscelino, aí o velho Sobral Pinto, avô do Guilherme Fiuza, deveriam respeitar também o avô. Sobral Pinto, senhor, isso aí é uma ilegalidade. A lei determina que quem teve maioria, não se fala em maioria absoluta, assuma. Convidado a assumir a vaga do Supremo, ele disse, não, vai parecer que o senhor é grato a mim. E eu apoiei uma causa. Homens assim hoje não têm lugar no Supremo, são vistos como otários. Porque uma corte que já teve como presidente e mantém por lá um Toffoli, essa não merece um Sobral Pinto. Merece os que fazem companhia ao Toffoli neste momento. São na Câmara, aquela que eles votam malandragem à meia-noite. Isso. Os que se opõem fiquem em comissão, os que são a favor fiquem em comissão, os que se opõem levantem, já está aprovado. Tá assim. O negócio, ele diz, o inimigo. Os meus inimigos fazem isso, só uma boa informação, aí, uma boa dedução, é que ele deve ler, deve andar lendo o que dizem os inimigos aí, e evidentemente não gosta. Nós ouvimos agora há pouco o Sebastião Coelho. Ele disse tudo, falou por mim, falou por 99% do Brasil. São os mais odiados do país pelo que fazem, pelo que deixam de fazer. E sabem. E estão condenados a uma espécie de prisão que te obriga a andar acompanhado por 8 homens o dia inteiro, o que não é nada agradável. Para mim, não seria. 8 seguranças me seguindo o tempo todo. Que tal? Pois é. Você é tão amado que você precisa de 8 para segurar o amor do povo. Piotr, eu estava aqui buscando essa nota da qual o ministro Alexandre de Moraes se referiu. A nota é grande, não vou ler aqui na íntegra, mas tem um trecho que diz o seguinte, aspas, a OAB seguirá insistindo, como faz há vários meses, no diálogo com o STF para que o tribunal cumpra as leis e a Constituição. Estou perguntando qual diálogo? Mas que diálogo? Você quer ver onde é que o ministro ficou ofendido na nota da OAB? Nessa mesma nota? Veja lá. A sustentação oral está inserida no direito de defesa, que é uma garantia constitucional. Falou em garantia constitucional, dá desespero no Supremo. E direito de ampla defesa, então, é ofensa grave. E, portanto, não se submete a regimentos internos, mesmo os do Supremo Tribunal Federal, que o ministro Alexandre disse há pouco. Tais regimentos regulamentam o funcionamento dos tribunais e não podem corrigir ou suprimir direitos constitucionais. Olha a palavra pesada aí de novo. Nossa vida, né? Regulamentados por leis federais. A negativa de proferimento de sustentações orais previstos em lei representa violação da lei processual e da Constituição. Isso dá um desespero dentro do Supremo Tribunal Federal. É contra isso que as pessoas se rebelam. Foi contra isso que ontem o Senado se rebelou. É contra isso que as pessoas estão reclamando.
Não é, é só em nome da Constituição, não é nada pessoal com o ministro, nada, é isso. A questão é, só queremos a lei, a Constituição, que estava pacificado. Não é nada além disso. Nada além. Isso é um desdém, né? A OAB vai soltar outra nota e tudo Meus bem. Eu vou seguir inimigos. fazendo aqui o que eu acho que tem que ser feito. Em que pese o fato da OAB ter sido omissa recentemente, finalmente também houve uma ressurreição da OAB, com essa nota, a começar dessa nota. Mas veja só, o ministro Gilmar Mendes hoje defendeu a história do Supremo Tribunal Federal, que o Augusto já citou aqui. Tem o caso do Cesare Battisti também, lembra? Também. Condenado, pluriassassino na Itália, num regime amplamente democrático da Itália, com todo o direito de defesa, e aqui o Supremo pegou, poderia simplesmente deportar, não, é direito do presidente da República, se omitiu naquele E o processo. advogado era o presidente, hoje presidente do Supremo. Exatamente, o Barroso. Mas especificamente neste caso, ele está falando da OAB. Se eu pegar a história da OAB, a OAB esteve no momento da redemocratização do país, na denúncia das torturas. A OAB esteve no impeachment de Fernando Collor, no de Dilma também. Não tanto, mas enfim. Quer dizer, ele está falando da OAB assim como se fosse algo pouco importante para a história do país. Agora eu espero que a OAB se manifeste novamente. É preciso que se manifeste novamente. A OAB tem que pegar, no mínimo, marcar posição em defesa da sua história, da sua prerrogativa enquanto representante dos advogados, e, claro, falando em nome do direito de defesa, que é a principal... hierarquia, né? Exatamente. Não tem hierarquia. A ampla defesa é a ferramenta principal de qualquer advogado.